Passo agora a palavra ao Dr. Roger Halp Rios, pós-doutor em Direito pela Universidade de Paris II, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juiz federal da 4ª Vara de Porto Alegre, professor no mestrado de Direitos Humanos e na graduação do Centro Universitário Ritter dos Reis, conselheiro do Conselho Internacional de Política de Direitos Humanos, com sede na Suíça, e entre os diversos prêmios e títulos, eu destacaria, recentemente, em 2015, a Medalha ao Mérito da Magistratura. Com a palavra, doutor. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Esse momento é um momento, como já foi dito antes, particularmente difícil para pensar em horizontes de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, até porque, quando estamos no meio de uma turbulência, vislumbrar qualquer horizonte é sempre algo muito difícil. E, para isso, eu diria que existem os memoriais, e, se me permitem, o dia de hoje pode ser qualificado como um memorial. Nós sabemos que memoriais não são marcos ou monumentos de algo morto do passado, mas eles estão ali exatamente para, nos momentos de turbulência, nos lembrarem e não nos fazerem perder o rumo nessas jornadas. O memorial, então, não é a celebração de um passado morto, mas sim vamos dizer assim, a consolidação da historicidade, que a gente sabe que não tem como avançar se não tiver presente tudo que viveu até agora, né? Então, nesse momento, nesse grande desafio, tanto do ponto de vista de tentar fazer uma proposta, como fez o Dr. Paulo, como celebrar essa data tão importante, eu me vejo desafiado em o que dizer, pensando em horizontes para esses direitos no Brasil, especialmente nos dias de hoje. Quando me deparei com esse desafio, eu pensei como, para um grupo tão qualificado, especialmente na área de direitos sociais, cidadania, mas direitos sociais em particular, que eu poderia contribuir nesse sentido. E aí não podia deixar de ser diferente, a gente não inventa as coisas que faz, a gente não deve inventá-las, a gente deve apresentar aquilo que efetivamente tem construído. Ao longo desses anos, seja de estudante de direito, depois de servidor público, depois de pesquisador, professor, e na magistratura agora nos últimos 20 e tantos anos, eu acabei me deparando com um tema que tem uma relação umbilical com o direito do trabalho, com os direitos sociais, e, aliás, o descobri no âmbito dos direitos sociais, né, que acho que é um tema, me permitam a ousadia, apesar da maioria dos senhores e das senhoras aqui, creio eu, serem pessoas com grande intimidade ao direito do trabalho, um tema não só útil, mas, vou ousar dizer, necessário para mantermos horizontes firmes com relação aos direitos sociais e ao direito do trabalho, em particular, hoje em dia, que é o chamado direito da antidiscriminação. Acho que ele é uma ferramenta útil, como o Dr. Paulo até colocou rapidamente no quadro amplo, informativo que nos trouxe, precisamente nesse momento. Pensar em horizontes, quando estava elaborando essa fala, me perguntei, há várias formas de buscar enxergar horizontes, há várias dimensões possíveis. A gente pode pensar numa dimensão política, cultural, social, como tantas vezes foi enfatizado, especialmente se a gente fala de uma advocacia cidadã, como nos trouxe o escritório aqui na sua apresentação, do Dr. Roberto, Dr. Mauro, o Dr. Hugo aqui que falou antes de mim, uma magistratura cidadã, essa provocação, certamente, né, que foi trazida por ele. Agora, uma outra dimensão possível para pensar nesses horizontes é pensar por dentro das instituições jurídicas, no bom sentido estou falando, no exercício das profissões jurídicas, seja na advocacia, que hoje aqui celebramos, seja na magistratura, no Ministério Público, o doutor Aurélio está aqui com a gente, né? Como trabalhar. Uma dos construtos teóricos, vamos dizer assim, que nos ajuda a isso, é o chamado direito da antidiscriminação. Então, eu vou me permitir apresentá-lo, sintetizá-lo aos senhores e às senhoras e depois tecer algumas relações dele com os direitos sociais e especialmente com o direito do trabalho nesse momento de celebração e de necessidade de não perdermos os rumos, não perdermos o horizonte, né? Ou seja, quando um regime social, político, econômico luta por direitos, evidentemente novas reivindicações vão surgir. E a gente vê nesses últimos anos, especialmente de 85, 86 para cá, a emergência cada vez mais de novas reivindicações que acabam inaugurando, digamos assim, novas tradições jurídicas, como disse o Paulo,
né, novos ramos do direito que se consolidaram entre nós. Podemos enumerar aí o direito ambiental, o direito da infância e da adolescência, agora da juventude, podemos enumerar o direito do consumidor e assim por diante. Ao lado desses todos, eu diria mais do que ao lado, permeando esses todos, e muito nutrido historicamente, inicialmente, pelo direito do trabalho e depois pelos direitos sociais em geral, nós podemos elencar também o chamado direito da antidiscriminação como uma disciplina de pensamento e de prática própria, peculiar e específica, que nasceu com as reivindicações mundo afora nos sistemas democráticos por reconhecimento e por exercício de direitos, e que também, aos poucos, vai se consolidando, não só do ponto de vista da prática e da reivindicação judicial, jurisprudencial, inclusive, mas também da elaboração teórica, da elaboração acadêmica. Então, partindo que todos nós temos presente a existência dentro do nosso direito constitucional e internacional dos direitos humanos, de um conceito jurídico proibitivo de discriminação, um conceito, nesse momento, até técnico mesmo, como toda distinção, restrição, exclusão ou preferência que tem o propósito, o efeito de prejudicar, anular, restringir o reconhecimento, o gozo e o exercício de direitos humanos impede igualdade. Partindo desse conceito, que no nosso caso já é um conceito positivo constitucional, porque é incorporado nessa estatura, via o parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição, nós vemos que ele foi aos poucos, vou chamar assim, eclodindo e se colocando necessário em vários momentos nesses últimos 20 e poucos anos, que agora, nesses dias atuais, vemos turbulentos, como estava dizendo. Então, nós podemos pensar desde a gênese de súmulas do TST, como, por exemplo, relacionam despedida imotivada com condição sorológica de pessoas soropositivas vivendo com HIV, desde julgamentos como a DPF 132, tratando da união de pessoas do mesmo sexo, desde julgamentos tratando da concepção de deficiência do nosso ordenamento jurídico, incorporada agora não só naquela dimensão biomédica, mas numa dimensão social, cultural, que é muito mais rica, muito mais ampla e muito mais exigente, desde a afirmação que demorou muitos anos nos tribunais federais, até chegarmos à unanimidade da DPF 186, que tratou das cotas, das vagas reservadas no sistema superior de ensino, no sistema de ensino superior público federal, desde a DPF 54, que tratava lá da interrupção da gestação de fetos anencéfalos, que trata diretamente da dignidade da mulher gestante no exercício dos seus direitos sobre a sua vida, o seu projeto de vida, o seu próprio corpo e a sua saúde mental e assim por diante, né? Desde decisões envolvendo, que podem ser relacionadas com direitos sociais e com direitos culturais, na discussão hoje viva sobre o marco inicial das terras indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais, passando pela decisão da Raposa Serra do Sol. Vejam, tudo isso envolvendo em grande parte, para não dizer quase exclusivamente, direitos econômicos, sociais e culturais, em boa parte dele, inclusive, direitos trabalhistas, tem aí latente, eclodindo, eu diria, uma compreensão jurídica do que seja discriminação, do que seja igualdade como proibição de discriminação, do que sejam os critérios proibidos de discriminação, do que sejam as modalidades direta e indireta de discriminação e assim por diante. Eu diria que tudo isso vem, em primeiro lugar, e assim foi em outros países que já têm mais explicitado e desenvolvido o direito da antidiscriminação como um ramo da prática e da teoria já bem consolidadas. Tudo isso, eu estava dizendo, se iniciou com reivindicações concretas pelos movimentos sociais, pelos indivíduos, em espaços formais, em espaços informais, nas ruas, nas instituições, e depois, como o doutor Paulo falou, recebendo uma tradução jurídica que tenta ser o mais eficaz e o mais útil possível. Nessa história, o que fica muito forte também, desde o seu início, é a relação com direitos sociais e com direitos do trabalho. Se nós vemos, tanto na Europa quanto na América do Norte, para citar só 2 exemplos geográficos, o desenvolvimento do conceito de proibição de discriminação e de direito à antidiscriminação surgiu exatamente a partir do direito do trabalho, ora pelo combate à segregação racial mais pronunciada em certos lugares, basicamente a experiência estadunidense, ora a discriminação de gênero, que corresponde muito forte à experiência europeia. Daí se evoluiu, em primeiro lugar, legislativamente, depois jurisprudencialmente e agora, nos últimos anos, teoricamente, para esse ramo
que ao lado do direito, eu não diria nem tanto ao lado, mas junto com o direito do trabalho, o direito ambiental, o direito da infância, questões dos idosos, das pessoas com deficiência e assim por diante, cria uma simbiose absolutamente necessária. E isso pode servir, se me perdoam a analogia, não como um memorial, mas como um ponto de referência que nos possibilita tentar não só não perder o horizonte nesse momento, que imediatamente pode ser um horizonte de resistência, retrocessos, mas também desenvolver ações afirmativas, ações concretas, atitudes propositivas diante das circunstâncias que nós vivemos, que exigem esse esforço de não perder o horizonte. Então, eu diria, nesse contexto, né, que vão se agregando compreensões que superam muito a ideia de igualdade como igualdade de tratamento, como uniformidade de tratamento, que inclusive desafiam a ideia de igualdade simplesmente como igualdade de oportunidades, que já é uma grande coisa, ninguém há de negar isso, mas que mostram, que nos trazem o que vem diretamente relacionado com os direitos sociais, a ideia de que o direito de igualdade, como proibição de discriminação, exige também, além da igualdade de tratamento, além da igualdade de oportunidades, igualdade de resultados, produção de igualdade fática, especialmente, como foi dito numa das mesas hoje de manhã, acho que o Dr. Hugo mencionou isso também, num contexto caracterizado não só por uma gritante desigualdade, mas por uma cultura que não é a cultura dos direitos, que envolve todo esse autoritarismo latente, que agora se explicita nesses momentos de uma forma tão forte, para não usar outras palavras, né? Que se explicita nesse momento de um modo tão forte. Então, essa relação íntima, que eu diria, que existe entre os direitos sociais e o direito da antidiscriminação, que existe entre uma ideia e uma prática de advocacia cidadã, com uma ideia e uma prática de magistratura cidadã, de Ministério Público cidadão e assim por diante, que hoje, né, especialmente o Dr. Hugo colocou, acho que o Dr. Aurélio vai tratar disso também, se encontram em xeque, no sentido de questionadas, colocadas, debatidas, explicitadas nas suas dificuldades e contradições de um modo que talvez a gente nunca viu na nossa história, não, talvez nem só na recente, mas na história toda republicana. Então, nesse sentido, perceber a simbiose dessas práticas e dessas categorias, desses institutos, desses princípios jurídicos, é algo que, sim, né, nós devemos fazer dentro das nossas instituições. E aí também retomo de manhã, a doutora Sandra disse isso, né? Ela disse, olha, não é uma questão semântica, eu não vou falar em resistência aqui, mas vou falar no cumprimento dos nossos deveres, né? Exatamente se colocar nessa perspectiva, que inclui aí, no momento especial, onde a ordem interna, digamos assim, está fragilizada, o recurso à ordem internacional, e talvez não por acaso, não é uma casualidade da história, na celebração desses 78 anos, temos uma pessoa que faz parte íntima dessa história, que é o Dr. Roberto, mas que, ao mesmo tempo, integra uma corte internacional que nos dá a disposição, a possibilidade de um recurso muito mais presente, não só ao direito da antidiscriminação, mas ao controle de convencionalidade, que é tão mais necessário quanto é a turbulência interna que o direito e as instituições nossas nacionais possam estar passando nesse momento. Então, eu me permito, desse modo, tentar fazer uma síntese, uma relação entre um momento de celebração, ainda que com os desafios de manter um horizonte no meio da turbulência, como uma possibilidade de não só não perdermos os rumos, mas também uma possibilidade de produzirmos uma relação profícua aí entre os direitos sociais, incluídas a previdência, o trabalho, o direito ambiental no sentido do ambiente como modo de vida das pessoas, das culturas, das civilizações, né? E o direito da antidiscriminação, que é algo que eu gostaria aqui de oferecer como uma colaboração, um instrumento nessa caminhada. Muito obrigado.